E a gente está de volta com o TV Mar News, dessa vez para a gente falar sobre uma questão que está preocupando muito os brasileiros, não só os brasileiros, mas as autoridades mundiais também, é a questão do coronavírus. A gente recebe aqui no estúdio Fernando Maia, ele que é infectologista, e vai tirar algumas dúvidas, principalmente a respeito das fake news que estão circulando exatamente sobre esse tema. Muito bom dia, tudo bom, Fernando? Bom dia, tudo certo. Então, é tão preocupante assim mesmo o coronavírus? Não, na verdade não. Os dados têm mostrado até agora, dos dados que a China tem mostrado e que a gente está vendo em outros países em que o vírus já chegou, é que é uma doença respiratória muito parecida com a gripe. Então, a pessoa tem febre, tem dor de garganta, tem tosse, alguns pacientes podem ter diarreia. A mortalidade do coronavírus até agora tem sido muito mais baixa do que se esperava. Então está em torno de 2,5%, que é baixo se comparar com outras doenças. Por exemplo, uma doença recente que acometeu aqui o Brasil, o H1N1, ano passado, a letalidade foi muito mais alta, chegou a quase 30% em alguns casos. O que é que os dados têm mostrado da atual epidemia de coronavírus? É que quase todos os casos graves aconteceram em indivíduos idosos ou pessoas que têm doença crônica, principalmente diabéticos, são descompensados. considerados aqueles grupos de risco? São os grupos de risco, como para outras doenças também, né? Até agora, pelo que a gente tem visto, pacientes jovens, adultos jovens, crianças não têm apresentado forma grave. Tanto é que na China já estão com quase 20 mil casos e teve menos de 200 mortes por coronavírus. Mas é claro que, por ser uma doença nova, quando ela é introduzida num local em que ninguém tem imunidade contra ela, o que é que se espera? Que haja muitos casos da doença. Então isso é algo já esperado pela condição epidemiológica, vamos dizer assim. Mas parece, pelo que os dados estão mostrando, que não é uma doença tão grave quanto se esperava, ainda bem. Olha, aí o que a gente tem, né? Como você bem citou, é uma doença nova, gera pânico, e aí vem várias fake news, como vitamina C com zinco, chá de erva doce para prevenção, a questão também do medo das pessoas têm de receber mercadorias oriundas da China, o próprio carnaval, então, também aparece aí como uma porta de entrada para o vírus aqui no nosso país. Enfim, várias fake news estão realmente espalhando pânico entre a população. Dentre elas, eu queria que a gente fosse, então, desmistificando algumas. Dá para a gente colocar aí algumas imagens já de fake news que está circulando nas redes sociais? Porque aí o pessoal de casa, olha só, se recebe esse chá imunológico, realmente funciona? Não, o chá por ser líquido sempre é interessante porque nesses quadros virais todos, e não é só no coronavírus, a gente precisa sempre tomar bastante líquido, mas independente de ser chá imunológico, ou de ser chá de erva doce, ou chá de erva cidreira, ou qualquer chá, o importante é por ser um líquido. Até o momento não há tratamento específico para o coronavírus e esses chás todos não têm nenhuma comprovação que funcione ou que não funcione. O que a pessoa se sente bem quando toma um chá desse qualquer é porque, como é líquido, então a pessoa se sente melhor porque se hidrata, mas apenas isso, não tem nenhum efeito de matar o vírus, não. E essa história de que, de repente, trazer compras de lá da China, realmente tem algum problema? Porque isso também circula nas redes sociais. Circula, não, pode ficar sossegado. Quem fez suas compras pela internet de produto chinês pode pegar o seu produto sem nenhum problema. O contágio do coronavírus é direto pessoa a pessoa por gotícula respiratória. Então, para você pegar o coronavírus, você precisa conviver e ficar próximo a uma pessoa doente ou um portador são. Parece também que pelos dados que têm mostrado, a transmissão pelo chamado portador-são, quer dizer, a pessoa que não está doente, mas teve o vírus, é muito baixa. A grande transmissão se dá pela pessoa que está doente, da pessoa que está com febre, que está com tosse, que está com dor de garganta, ou até com pneumonia pelo vírus. Esse é o que transmite. Então, pode ficar tranquilo que se você fez alguma compra pela China, pode ir lá buscar a sua compra sem nenhum medo de transmissão, porque realmente não há esse risco. O risco é pelo contato direto de pessoa a pessoa. Vamos, inclusive, aí, soltando algumas imagens dessas fake news, porque aí a gente já vai soltando, fazendo comentário mesmo a partir de agora, né? Olha só, vitamina C mais zinco, realmente... Boa para o dono da farmácia que vendeu, é ótimo, mas em relação
A prevenção, não. Assim, não tem nenhuma comprovação que a vitamina C evite esse ou aquela infecção viral. A vitamina C, no momento que a pessoa está com a diminuição da concentração de vitamina C no organismo, pode ser interessante, mas ela não chega efetivamente a aumentar a imunidade. O máximo que ela vai fazer é melhorar a imunidade que a pessoa já tinha. Então, é o mesmo raciocínio da história do chá imunológico. Na hora que você toma vitamina C líquida, efervescente ou em gotas, da forma que for, você está ingerindo líquido, e o líquido é o que ajuda na melhora do estado geral. Então, mas não tem nenhuma propriedade específica para combater o vírus ou para melhorar a imunidade, não, infelizmente não. Vamos soltando mais imagens aí, Josiel, por favor, para a gente. Essa é a imagem que fala exatamente sobre os produtos que a gente já comentou. Tem outra imagem aí, os produtos chineses, não tem problema algum, fake news. Fake news, com certeza. Joga outra imagem, Josi, por favor, para a gente. Consegue ver essa? Eu acho que é... falando sobre o risco da entrada no Brasil, né? Assim, exatamente, por conta do carnaval, digamos assim, seria o... Sim, teoricamente poderá vir uma pessoa doente no carnaval e transmitir, mas é pouco provável, O que é o mais importante? Em relação não só ao coronavírus, mas a outras viroses respiratórias, gripe, resfriado, que são muito comuns nessa época do ano, é importante dizer. Então, os cuidados são os mesmos de sempre, são os mesmos cuidados que a gente tem que tomar para todas essas viroses. Então, primeira coisa mais importante, depois de ir ao banheiro, antes de comer, antes de coçar os olhos ou o nariz, lavar as mãos. Certo? Água e sabão, ou se não tiver água e sabão, pode ser usado o álcool gel. Mas é importante, antes de comer, antes de coçar os olhos e o nariz, depois de ir ao banheiro, lavar as mãos. Isso é fundamental. Segundo, se você está com algum quadro respiratório, você está gripado, resfriado, com alguma coisa dessa, o ideal é você não sair de casa. Porque na hora que você sai de casa, você está disseminando a infecção. Então, o mais possível, tente ficar em casa. Se for impossível, você tiver que sair de qualquer maneira, você pode usar uma máscara cirúrgica, dessa que vende na farmácia, para diminuir a produção de gotículas de saliva e de gotículas de secreção respiratória, que são essas gotículas que transmitem a doença. Então, se você puder usar a máscara, é interessante. Se você está na rua, você está gripado, resfriado com uma virose qualquer dessa, e deu vontade de espirrar, o ideal é que você ande com um lenço, um lenço de papel é o ideal, porque você deve jogar fora, e tenta cobrir a boca e o nariz para tentar evitar essa disseminação. Ou numa emergência, se não tem um lenço, você pode até colocar o braço na frente da boca, sempre na tentativa de diminuir a dispersão dessas gotículas, para tentar diminuir essa transmissão. Mas o ideal mesmo, se você está doente, o ideal é você ficar em casa, você não sair, que é para não disseminar essa infecção. Isso vale para todas essas viroses. Vale para gripe, vale para resfriado e, eventualmente, para o coronavírus, se ele chegar para aqui entre nós. Também vale. Então, o mais importante é evitar esse contato, evitar essa proximidade. Para quem não está doente, o que é importante? Se alimentar bem, um sono em dia e tente evitar lugares muito aglomerados. Então, ao ar livre é mais difícil. Ao ar livre, mesmo que a pessoa espirra, tussa, o vento ou o ar carrega as partículas e é mais difícil haver contaminação. Dispersa. A contaminação se dá com mais facilidade em ambiente fechado. Então, procura evitar ambientes fechados com muita gente, porque isso diminui o contágio. Não apenas de coronavírus, mas de outras doenças também. A gente tem aqui em Alagoas essa estrutura para receber pacientes que de repente venham a chegar com coronavírus? Sim, a gente tem o hospital de referência do estado para receber esses casos graves que necessitam de internação. É o Hospital Escola Dr. Elvio Alto, que fica lá no Trapiche, que é o hospital de referência de doenças infecciosas para o estado de Alagoas. Então, o hospital está preparado para receber os casos graves, os que vão precisar de internação hospitalar, que, pelo que a gente está vendo em outros lugares onde o vírus já chegou, vai ser uma quantidade muito pequena de pacientes. Inclusive, há a recomendação do próprio Ministério da Saúde que os pacientes que fazem forma leve devem ser tratados em casa. Serão atendidos nas unidades de saúde, principalmente nas unidades básicas, mini pronto-socorros, UPAs, etc., e serão encaminhados para ser tratados em casa, devem ficar em repouso domiciliar e ser tratados em casa. Então, apenas os casos graves devem ser internados, que provavelmente serão a minoria, pelo que a gente está vendo em outros lugares também. Muito bem, então ficam as dicas aí para o pessoal que está em casa, né?
Mais uma vez, sempre cuidar, é claro, da sua saúde. Para você que ainda não está doente, cuida da sua saúde, da sua alimentação, como bem frisou aqui. Fortalece, então, o sistema imunológico, não só contra o coronavírus, não é isso? Exatamente, contra todas essas doenças. Contra todas as doenças. Então, é se alimentar bem, tomar bastante líquido. Comer bem não é comer muito, é comer de tudo. Então, uma alimentação bem variada. É importante fruta e verdura na alimentação. Água de boa qualidade, em grande quantidade. Nesse calor que a gente vive, a gente precisa tomar muita água sempre. E praticar exercício e seja feliz. Tá? Não tem que ter medo, não. Protocolo para diagnóstico. Se de repente eu estou com a gripe insistente, de repente existe já a sorologia para saber se é coronavírus, como é que está esse protocolo para o diagnóstico da doença? Bom, atualmente o Ministério designou 3 laboratórios no Brasil para fazer esse diagnóstico. Então, porque esse diagnóstico hoje não existe ainda uma sorologia. A sorologia é quando você procura anticorpos contra o vírus. A gente ainda não faz esse exame. A gente faz um outro exame chamado PCR, que é um exame que detecta partículas do próprio vírus. Então, havendo a suspeita de coronavírus em qualquer local que seja, então deve ser coletado material. Então, qual é o material? É secreção do nariz e da garganta. Então, é coletado esse material e esse material será encaminhado para um desses laboratórios de referência nacional via LACEN. Então, o LACEN de Alagoas é que vai coletar esse material e vai encaminhar para esse laboratório de referência, um laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, o outro laboratório é o Adolfo Lutz, de São Paulo, e o terceiro é o laboratório Evandro Chagas, no Pará. São os 3 laboratórios no Brasil que vão receber essas amostras e fazer essa testagem, para saber se é realmente coronavírus ou não. E já há toda a rede, já está preparada para fazer essa coleta, caso chegue algum caso suspeito de coronavírus aqui. Fernando, vale a gente também ressaltar aqui que fica a cargo do médico pedir a investigação para saber se o paciente tem ou não esse vírus, não é isso? Porque eu acho que o pânico, as pessoas acabam ficando com tanto medo que basta ter um resfriado, uma gripe e fica, eu quero fazer logo esse teste para saber se eu estou com coronavírus. Bom, então, fica a cargo do médico. Sim, então. aí nessa hora você tem que utilizar os critérios que são definidos pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o critério de caso suspeito de coronavírus hoje? É a pessoa que esteve na China, especialmente esteve na província de Hubei, que onde está a cidade de Wuhan, que é onde iniciou a epidemia. Então, se a pessoa esteve nessa localidade nos últimos 14 dias, ou esteve em contato próximo com uma pessoa comprovadamente portadora do vírus ou com a suspeita forte nos últimos 14 dias e que apresenta quadro respiratório. Então, a pessoa que está tossindo, está com febre, está com dor de garganta e esteve na China ou esteve em contato próximo com uma pessoa que tem suspeita de ter coronavírus. Então, essas pessoas é que vão precisar fazer o teste específico para saber se foi contaminado ou não. Então, pessoas que não foram para a China, pessoas que não estiveram em contato com indivíduos portadores ou mesmo suspeitos, não tem nenhuma indicação de fazer o teste. Até hoje de manhã, eu vi a notícia que no Brasil havia 16 casos suspeitos de coronavírus. Desses 16 casos, 10 já foram descartados, porque o exame já deu negativo. Os outros seguem em investigação, aguardando a feitura dos exames. Até o momento, nenhum caso foi confirmado. É importante dizer isso. Nenhum caso foi confirmado. E o caso suspeito, só reforçando que é importante para as pessoas saberem quando é que estão em risco, é a pessoa que esteve na China nos últimos 14 dias, ou teve contato próximo com uma pessoa que está doente com suspeita de coronavírus, ou que tem a infecção confirmada. Aqui no Brasil, até hoje de manhã, não havia nenhum caso confirmado. É importante dizer isso. Ok, a gente agradece muito a sua participação aqui no TV Mar News. Eu que agradeço, obrigado. Então, gente, olha só, já desmistificando aí alguns casos, né? Se acalme, não é esse bicho de 7 cabeças todos, como bem explicou aqui o infectologista Fernando Maia. A gente segue falando sobre saúde ainda. É que o Hemoal aqui de Alagoas está com o estoque abaixo do mínimo aceitável e isso é muito preocupante, principalmente com a chegada do Carnaval. Vamos ver agora na matéria de Viderlan Araújo. E nós estamos novamente no Hemoal para trazer mais um alerta para a sociedade, já que o estoque no banco de sangue, pelo menos em percentuais, continua abaixo daquilo que é considerado regular. Até segunda-feira, 300 bolsas de sangue,
onde a ideia, a meta que se tinha exatamente era nessas 300 bolsas, mas na segunda-feira, pelo que foi passado para a imprensa, apenas 138, que dá menos da metade. E o chamamento está sendo feito mais uma vez pela imprensa para poder conscientizar a população. A Rayara Andrade, que é assistente social, vai nos explicar exatamente os procedimentos para a doação de sangue para quem não doou ainda e que precisa participar dessa campanha que acaba, no final das contas, sendo útil para salvar a vida do próximo. Bom dia. Bom dia a todos. Infelizmente, a gente está com estoque de 139 bolsas, né? No início da manhã, ao final do dia, esse estoque vai ter uma caída, porque a gente vai atender a toda a demanda transfusional, né? São mais de 13 agências e, no total, 16 hospitais. Levando em conta o HGE, que tem muita demanda transfusional, já que é o Hospital Geral do Estado, né, isso. Então, a gente pede a todos que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo, que venham, que compareçam ao Hemoal para fazer a sua doação de sangue. É um gesto simples, que dura apenas 15 minutinhos e pode salvar até 4 vidas. Então, quem tem entre 16 e 17 anos pode vir ao Hemocentro, mas com o pai ou com a mãe, com o responsável, tá? Entre 18 a 60 anos, quem vai doar pela primeira vez, quem já é doador, que faça pelo menos uma doação por ano, até os 69 anos, pode estar contribuindo para salvar vidas. Lembrando que é necessário vir com um documento com foto, certo? RG, carteira de trabalho. Nós também estamos aceitando agora 2 aplicativos, que é o e-título e a CNH digital. Então, se esquecer um documento presencial, pode vir com esses 2 aplicativos. Se beber, ficar 12 horas, que antecede a doação. E quem fuma 2 horas antes e 2 horas após, sem fumar, para fazer a sua doação de sangue. Era importante também destacar que, além de você salvar vidas, o doador ele também tem uma capacidade muito grande de ter apresentado, inclusive, alguns diagnósticos, caso ele possua alguns determinados tipos de problemas de saúde também através dessa doação de sangue, não é isso? Isso, o doador vem fazer a sua doação, mas também é realizado na sua bolsa de sangue algumas triagens, alguns exames sorológicos. São aqueles exames de HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, chagas e HTLV. Tudo isso é diagnosticado a partir da sua doação de sangue. É feita a sorologia e, caso dê algum positivo para esses testes, a gente entra em contato com o doador para poder encaminhar ele a um local de tratamento. Então, a gente tem um cuidado também com o doador. Em caso de quem realizou procedimentos cirúrgicos ou até mesmo o uso de tatuagem, acabou optando por uso de tatuagem, existe um período mínimo também para poder fazer a doação? Isso, quem fez tatuagem ou piercing que tiver menos de 12 meses não pode estar realizando a doação de sangue. Mas se tiver a mais, né, a partir de 12 meses, pode vir ao Hemocentro para fazer a sua doação de sangue. Em relação às cirurgias, quando o doador vem fazer a sua doação, ele vai passar por uma triagem clínica, onde ele vai conversar com o médico e o médico vai avaliar se tem alguma impossibilidade dele realizar essa doação de sangue. Era uma pergunta a respeito das questões relacionadas a peso mínimo e média de peso. Isso existe um limite de peso também para fazer doação? Isso. Se tiver menos de 50 quilos, não pode realizar por conta da quantidade da bolsinha de sangue. É a partir do peso e da altura que a gente sabe a quantidade que esse doador vai realizar a doação, que é entre 380 a 450 ml. Então, a partir de 50 quilos, pode estar realizando a doação de sangue. Não tem limite máximo, então? Não, não tem limite máximo. Agora, tem pessoas que têm mais de 50 quilos, mas é alto. Então, a gente vai avaliar a proporção disso, do peso e da altura. Certo. E até quantos ml de sangue são retirados por pessoa? 450 ml. É isso, mas esse é o volume que for doado. Em 24 horas, o corpo ele já começa a repor no organismo. Apresenta algum tipo de sintomas, as pessoas que doam sangue, por exemplo, como tontura, algum tipo de fraqueza, esses mitos que muitas vezes acabam afastando as pessoas também, Raela? Não. É por isso que fazemos as triagens, para verificar se há a impossibilidade desse doador realizar a doação. A gente verifica também pressão arterial, batimentos cardíacos, tá? Não pode vir em jejum, lembrando, esqueci de informar que quem vir fazer a doação não pode vir em jejum, tem que vir alimentado. Caso não tenha tomado de jejum, vai fazer um lanche aqui antes de fazer a doação de sangue. Muito obrigado, então, a Rayara Andrade, ela que é assistente social aqui do Hemoal, fazendo esse chamamento para a população, procedimento, segundo ela, simples, no máximo 15 minutos,
para poder você salvar vidas no final das contas, né? E a população precisa participar, já que pelo menos o estoque de banco de sangue aqui do Hemoal em percentuais continua em menos da metade. São 139 bolsas desde a última segunda-feira, quando a meta exatamente do Hemoal é ter pelo menos 300 bolsas. Então está abaixo o estoque com a demanda que se aproxima, prévia de carnaval, período carnavalesco. É importante, é de fundamental importância a participação da sociedade. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Para você, então, que é doador, dá uma passadinha lá no Hemocentro. Toda a população agradece. Gente, vamos dar aquela passadinha, então, no portal Gazeta Web para ver o que está acontecendo aqui no nosso estado. Olha só, quadro de terror. OAB cobra da Secretaria de Saúde de Alagoas melhorias estruturais no HGE. A gente vê aí imagens chocantes do tratamento que, infelizmente, as pessoas que precisam do Hospital Geral do Estado estão tendo lá naquela unidade. Funcionário de parque tapou boca de menor durante estupro e fez ameaças, diz Polícia Civil. Suspeito obrigou a vítima a deitar em terreno. Se gritar, quebra o seu pescoço. É trágico, né, gente? Olha só, Coruripe e Juventude do Rio Grande do Sul se enfrentam hoje pela Copa do Brasil. Daqui a pouquinho mais informações com a participação do Lino aqui. Violência aqui em Maceió registra 4 mortes nas últimas 24 horas. Criminosos tentam assaltar ônibus e morrem em troca de tiros no Pilar. Fugiram em veículos. Suspeitos invadem loja e roubam dinheiro e celulares em Arapiraca. Patrick é o segundo eliminado do BBB 20 com 80,27% dos votos. Não é para menos, né? Para quem acompanha aí já estava chocado com as declarações do Patrick na casa, né? Lei de Renan Filho. Procuradores vão à justiça contra a reforma da Previdência em Alagoas. Essas e outras matérias, outros destaques você acompanha no portal Gazeta Web, mas está chegando a hora dele, Alexandre Lino, que está entrando já aqui no estúdio para falar com a gente, conversar um pouco sobre a Copa do Brasil, né? Teve jogo ontem e a gente vai receber aqui Alexandre Lino, além de jogo ontem também teve estreia, né? A abertura das Libertadores. Sim, inclusive teve a estreia ontem do Internacional. Parabéns para o Internacional. Os alagoanos, o Inter começou ontem na Libertadores e os alagoanos começam hoje na Copa do Brasil, aquele que é o torneio mais rentável do mundo do futebol brasileiro. Afinal de contas, imagine só, você conseguir uma classificação onde você pode apenas empatar e levar para casa R$650 mil. No caso dos clubes alagoanos, essa grana já ajuda para pagar uma folha, 2. No caso do Coruripe, 3, 4. Coruripe que também entra em campo hoje, é o primeiro alagoano a entrar na disputa em casa, porque CRB e CSA estreiam fora. O Coruripe recebe o poderoso e já campeão da Copa do Brasil, Juventude, lá no Gerson Amaral. O ingresso está baratinho. Eu dou o meu recado aqui nos Pitacos do Lino. Se você está em casa, está aposentado, está de férias, tem uma disponibilidade maior de tempo, pega o teu tempinho, tira daqui para Coruripe e vamos dar lá um apoio, vamos dar uma força ao Hulk, vamos lotar o Gerson Amaral para o Hulk conseguir um bom resultado, conseguir essa classificação e entrar dinheiro lá para Coruripe, para o Coruripe vir forte para o Alagoano que você assiste aqui direto na TV Mar. Estamos fazendo a transmissão, a grande transmissão, com os comentários de Alberto Oliveira e a narração dele, pode comemorar, Viderlan Araújo. Ou seja, vamos empurrar o Hulk para essa vitória. O Juventude vem forte, vem determinado em busca de um empate. Porque se o Coruripe não vencer, já dá adeus à Copa do Brasil. Então, é esperar por um bom resultado. E daqui de Alagoas a gente vai para o Pará, para dar um toque aqui, onde o CRB enfrenta o Independente do Pará. Vamos olhar aqui a carinha de quem o CRB pode entrar em campo hoje. O único nome já confirmado que não joga é o zagueiro Thalisson Kelvin, que sentiu uma dor na coxa e não tem condições
de entrar em campo hoje. E a Vamos lá? substituição? Ainda está naquela. Vamos aqui. O Marcelo Cabo deve entrar mesmo com Xandão e Everton Páscoa. Vamos subir. Passa o Independente aí. Vou torcer pro Galo hoje. Olha aí. Everton Páscoa e Xandão. No gol, Edson Marden, Xandão e Everton Páscoa na zaga. Igor na lateral e Lucas Mendes na outra lateral. Na lateral direita. Carlos Jatobá, Claudinei. No meio, Eric, Rafael Longini, a esperança de gols, tem feito muitos gols pelo CRB, já estreou bem. Dudu, muito criticado depois do jogo contra o Santa Cruz. E Léo Gamalho, que já foi artilheiro por onde passou e tá precisando fazer um golzinho para animar a torcida do Galo, que está confiante no Léo Gamalho. Vamos lá, né? Vamos ver se o Léo Gamalho consegue esse bom resultado que a gente tanto está esperando para o CRB. Lembrando, o CRB joga pelo empate hoje às 15h30, empatou, vem com R$650 mil na mala e já pode pedir a TED para a CBF. Ou seja, estamos aí na torcida pelo Galo, como também vamos estar na torcida amanhã pelo CSA, que joga fora de Alagoas, vai jogar contra o Vitória lá no Espírito Santo. O CSA já está por lá, já está fazendo aquela aclimatação, já preparando, reforçando o treino para também correr atrás de um empate. CRB e CSA correm atrás de um empate porque estão melhor classificados no ranking da CBF. Então, eles mandam. Então, vamos vestir o traje, Sim. o manto sagrado então, dos times e vamos para a torcida. Vamos na torcida. Hoje tem CRB e amanhã à noite o CSA lá no Espírito Santo. Eu acredito no Pitaco de Olinda, num bom empate hoje do Galo, 1-1, 2-2, e o Galo traz essa vitória para casa e já vai pensar na segunda fase. Muito bem, vamos torcer por isso então. Beijo bem grande, obrigado pela sua participação aqui no TV Marquinhos, gente. Muito obrigado pela sua companhia também na manhã de hoje. Olha, hoje... A letrinha subiu antes. As letrinhas subiram antes de chamar. Estamos sendo expulsos já, gente. Beijo bem grande e até amanhã às 8h30. Até mais!